Olá, irmãos queridos, estamos de volta com a nossa partilha entre irmãos aqui na comunidade Bom Pastor, recebendo você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa comunidade para mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus, compartilhar um pouquinho o que ela ensina para a gente no nosso dia a dia, para a gente viver algo melhor com o Senhor. Se você gosta da nossa companhia, a gente adora a sua. Se você gosta da nossa companhia, coloca aí algum comentário, compartilha essa live, sei lá, dá um jeitinho aí de fazer a gente chegar mais longe. Aí eu acho que o algoritmo entende que a gente está, né, que você está querendo que a gente caminhe um pouquinho mais, e ele leva a gente para mais pessoas, para mais corações. Então, olha, coragem, vamos junto. Laura Beatriz, como é que estamos? Qual é a de hoje? Continua esse frio gostoso no Rio, né, Padre Antônio? E nesse mês de julho, é bom dar uma paradinha. Eu soube que o senhor fez um retiro, né, em julho, foi bom, que bênção. Providencial, né, para, de repente, novas forças para encarar o segundo semestre, né, Padre Antônio? Então, acho que é bom, né? Eu acho que esse momento da partilha da palavra de Deus, partilha entre irmãos, continuo amando esse nome, partilha entre irmãos. Também, eu acho que é um momento semanal em que a gente pode parar um pouquinho para mergulhando em termos de bate-papo a palavra de Deus, para ter novas forças. É sempre bom a gente dar uma parada sozinho, com os irmãos, e até pela internet, né? A Bíblia diz que até Deus, entre aspas, deu uma parada, né? Quando Deus cria o mundo, é interessante porque se diz no final que ele viu que tudo era muito bom e descansou. Eu acho isso muito legal, que uma vez, há muitos anos atrás, eu estava numa partilha entre irmãos que não era da gente aqui, e alguém comentou isso, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho um problema, porque eu acho que nunca está muito bom. E vai ver que é por isso que eu não descanso. Ai, Padre Antônio. Então a gente tem que aprender também essas coisas com a palavra de Deus, né? Deus viu a obra da sua criação, reconheceu que era boa, que estava tudo no lugar e percebeu, vou dar uma paradinha. É claro que são maneiras como a Bíblia fala de Deus, a gente chama isso de antropomorfismos, né? Fala de Deus de uma maneira como a gente fala dos homens, né? Deus não parou, Deus não, óbvio, né? Mas são maneiras que a Bíblia tem de dizer, olha, Deus não é ansioso, porque o ansioso, ele nunca acha que está bom e por isso ele nunca para. É um dos problemas da gente, né? Meu, pelo menos, né? Eu dificilmente reconheço que alguma coisa tá boa. Chega, agora vamos curtir isso. Agora vamos parar um pouquinho aqui. A pessoa ansiosa, normalmente, ela não tá inteira só no aqui e no agora, né? No hoje. Ela tá com a cabeça no que está faltando, no que tinha que ser, no quando é que vai ficar pronto. E aí ela não para, e ela não curte as etapas do caminho. Não, até aqui era o que tinha que ser feito, era o que deu para fazer. Ok, isso aqui tá bom. Vamos dar uma paradinha, vamos descansar um pouco, vamos viver isso daqui. Não. Ela já está emendando com a próxima, né? Um dia desse me mandaram uns cardzinhos falando sobre temperamentos, né? Eu não conheço o assunto demais, então não vou nem... Mas falando assim, como é que é uma pessoa, sei lá, colérica, como é que ela reage a certas coisas, como é que é uma pessoa sanguínea. E eu vi lá uma coisa e falei, isso aqui é uma pessoa ansiosa também, independente do temperamento. Né? Como é que cada temperamento reage a uma tarefa a ser feita. Então, o temperamento tal reage, será que eu vou conseguir? Apesar de ter sido tão difícil, eu consegui. Tá? Aí um temperamento lá dizia, não agradecia, não dizia tá pronto, não. Qual é a próxima? Né? O ansioso, ele é um pouquinho assim, independente da questão do temperamento, ele olha a vida como um amontoado de tarefas. Então ele está numa, mas ele já está pensando, qual é a próxima? E olha, como a gente vive num mundo que nos joga na ansiedade, eu acho que isso serve para todo mundo um pouquinho. Dificilmente hoje, independente do temperamento, a gente vai encontrar uma pessoa que não seja
um pouquinho acelerada internamente por esse sentido de urgência que nos faz ansiosos, né? Então, uma coisa é a ansiedade, sei lá, que chega a ser patológica, né? Que precisa, às vezes, até de um tratamento. Outra coisa é essa ansiedade que, de fundo, que eu acho que fica um pouquinho dentro de todo mundo, né? Qual é a próxima? Qual é a próxima? E, às vezes, a gente não percebe que, né, como Deus, ao final da criação, tá bom. A gente nunca acha que tá bom. E a gente nunca descansa e a gente dificilmente vive o momento presente. A gente está sempre jogado pro daqui a pouco, para a próxima tarefa, para a próxima etapa. Nada tá bom, nada tá pronto. Só que isso bota a gente numa pilha, né, que eu acho que nem sempre nos faz bem. Pode ser que num momento ou no outro a gente tenha que usar isso para engatar uma, mas quando isso vira uma coisa, quase que o nosso funcionamento normal, eu acho que isso vai acabar deixando a gente meio zuretinha, né? Agora, Padre Antônio, não para entrar em confronto, mas o outro lado da moeda disso é o contrário, é a procrastinação, a palavra feia, né? Tá, sabe? Aquela que você está sempre... deixando para depois. Sempre, mas adiando. Essas coisas normalmente, elas parecem ser o contraditório uma da outra, mas elas às vezes andam muito juntas. Né? A pessoa que procrastina, às vezes é uma pessoa ansiosa, e a ansiedade ela te faz um probleminha. Ela te coloca elétrico, só que é uma eletricidade que não produz. Uma vez eu ouvi acho que foi um rapaz falando alguma coisa na internet, assim, muito descomprometido. Ele não estava falando, não estava dando aula de nada, não. Mas ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: eu sou uma pessoa muito ansiosa, a impressão que às vezes eu tenho é que a ansiedade me coloca caminhando numa esteira. Eu caminho e não saio do lugar. Quer dizer, a minha cabeça está a 1 milhão de quilômetros por hora e depois chega no final do dia, caramba, eu me gastei, eu pensei, e não consegui fazer nada. Eu acho que, às vezes, talvez não em todos os casos, mas o procrastinador é alguém que, às vezes, a cabeça funciona demais, a cabeça está sempre... Só que ele está estatelado. Resultado disso, ele só faz quando já está na marca do gol. E aí sai do jeito que sai, e às vezes Deus sabe lá como é que sai, né? Então, parecem coisas muito contraditórias, mas não são. Eu acho que o grande segredo é a gente aprender a viver o dia de hoje. O ansioso não vive o dia de hoje, o procrastinador também não. O procrastinador pensa que não, depois. Às vezes por conta de uma ansiedade que faz ele ficar pensando a 1.000 km/h sem conseguir sair do lugar, como quem corre numa esteira. Mas tanto um quanto o outro, talvez o segredo seria, pega o pedacinho do coração e da cabeça que está lá, traz de volta aqui, hoje, agora. O que eu tenho para viver agora? Né? Realidade agora, e não cabeça a 1000, realidade. E talvez esse seja um exercíciozinho que a gente tem que fazer, né? Que muita gente com ansiedade sabe, os terapeutas ensinam isso às vezes. Faça contato de novo com o aqui e agora, né? Onde é que eu estou? Pisa no chão. Eu estou aqui, né? Porque na realidade é aqui e agora que Deus está agindo na vida da gente, e não nesse foguete que às vezes a gente tem dentro da gente, né? Que bom, Padre Antônio. Então já preparou para a gente falar sobre a palavra hoje. Essa palavra bíblica, né, Padre Antônio? Em toda a Bíblia, essa palavra marcou. Jesus usou a palavra hoje no Pai Nosso, né? E aquele salmo que a gente que faz laudes, né? A oração da manhã todos os dias, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Jesus usa do hoje e na Ave Maria a gente usa o agora, né? Então, existem algumas palavras, né? A gente aqui na comunidade Bom Pastor, a gente tem feito isso, palavras como aliança, confiança, promessa, né? E agora, a palavra hoje, uma delas é uma palavra que se destaca na Bíblia de tal forma para a gente entender como o Senhor, como Jesus quer que a gente viva, que a gente corre esse risco mesmo, né?
psicologicamente e espiritualmente, existencialmente, de estar nessa linha. E aí a palavra de Deus vem nos dar o hoje. No Salmo 94, no Pai Nosso, Jesus, e no próprio texto bíblico de Mateus, no finalzinho, a cada dia basta o seu cuidado. Então, é um chamado de Deus, do coração de Deus, para a gente ficar atento a viver aquilo que Deus está nos dando hoje, porque Ele sabe que a gente corre o risco de ficar ou no ontem, ou no amanhã. Eu acho que essa palavrinha hoje que você falou, né? A gente já fez um ano inteiro aqui de estudo bíblico na comunidade só com a palavra hoje. Nossa. Né? E ela ajuda a gente a voltar. Né? Eu acho que isso seria a gente fala tanto de voltar para Deus. Né? Voltar para Deus é um pouquinho voltar para o hoje. Né? Uhum. É como se Deus dissesse, olha, pega os teus pedaços, você está com um pedaço lá no ontem, você está com um pedaço lá no amanhã, pega os teus pedaços, junta, vamos voltar para cá. Né? Esteja de verdade onde você está. E eu estou só aqui, hoje. Né? E é nesse lugar e é nesse dia que Deus trabalha, no meu hoje. Né? Deus não trabalha com as fantasias que eu tenho sobre o amanhã. A gente, às vezes, né, a pessoa ansiosa faz muito isso, né? A gente antecipa males que a gente não sabe nem se vão vir. Então tem um exame para fazer. A pessoa já acha que está doente, que vai dar errado o exame, que o exame depois vai voltar não sei o quê, não sei o quê. Depois olha, não era tudo aquilo. Né? A tendência da gente é antecipar coisas que não estão no nosso controle. A gente normalmente olha para as coisas com uns óculos, às vezes meio óculos escuros, né? Que dão né? Vamos dizer assim, uma imagem meio sombria das coisas. Quando a gente lida com o dia de hoje, que na verdade significa lidar com a realidade, né? Me parece que a gente consegue ver as coisas numa escala, numa proporção mais adequada, melhor. Tudo não é tão cinzento quanto parecia, tudo não é tão complicado quanto parecia. Eu não tenho, talvez, solução para todos os problemas que eu imagino, mas para viver as coisas de hoje, eu tenho como administrá-las, eu tenho como vivê-las. Né? Jesus falou também da cruz de cada dia. Né? A cruz de cada dia eu sou capaz de carregar. Então, a cruz desse dia chamado hoje, dá para levar. O que me sobrecarrega é a cruz de ontem, a cruz de amanhã, a cruz de depois de amanhã. Então, eu não posso antecipar coisas que vão acontecer e com as quais eu vou ter condição de lidar quando elas chegarem. Caso contrário, se eu tento antecipar essas coisas, ou se eu tento ter soluções prévias e de repente descubro que eu não tenho, eu tenho a impressão então de que eu estou, desprotegido, eu estou zerado. Eu não estou zerado, mas as coisas vão acontecer no seu tempo. E para o dia de hoje eu não estou zerado. Só que eu preciso fazer esse trabalhinho de volta aqui, hoje, agora. Deus está comigo. O que eu tenho para fazer hoje? O que dá para resolver hoje? Isso não é um sentido de... não, mas então eu vou ser imprevidente com amanhã. Não. É claro que a gente tem sentido de continuidade, de projeto e de coisas para as quais a gente tem que se organizar. Não é esquecer isso tudo, mas para que eu possa viver bem essas coisas, eu tenho que, em primeiro lugar, administrar bem o meu agora. Se em nome das coisas que estão lá na frente eu descuido do meu agora, ou eu lido como se o meu agora não importasse, seja o que Deus quiser, vamos embora. Nossa, eu tô perdendo a matéria-prima para eu ter um bom amanhã, que no fundo, essa matéria-prima é o dia de hoje. Então não adianta eu ficar me sobrecarregando com coisas que escapam às minhas possibilidades, que não se resolvem, né, por antecedência. Viver cada dia como um presente de Deus. Normalmente é engraçado isso, né? Pessoas que se fiam muito do amanhã, não vai ser, não, então amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou conseguir. Normalmente são pessoas que acabam vivendo o dia de hoje como um fardo, quando na verdade o dia de hoje é um presente.
O dia de amanhã, bom, que bom, está nas mãos de Deus, mas eu não posso jogar expectativas exageradas no dia de amanhã. Eu também não posso pintar o dia de amanhã como vai ser um terror e penalizar, vamos dizer assim, o meu dia de hoje, vivendo-o como um fardo. O dia de hoje é uma chance que Deus está me dando. Se eu tentar vivê-lo assim, não quer dizer que vai ser que maravilha, esse dia vai inesquecível da minha vida. Não, mas ele vai ser uma boa matéria-prima para eu continuar fazendo o meu caminho. E a gente compara muito, eu acho que isso atrapalha muito viver o hoje, né? Comparar, nossa, aquele dia foi maravilhoso, mas hoje está tão... Então, aquela parte do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente começar o dia, né, com o Pai Nosso, a gente poder pedir isso a Jesus, né? O que eu estou precisando hoje, eu creio que o Senhor vai me dar hoje. Para mim, essa frase, toda a oração, mas essa frase especialmente, ela me tira assim 1000 problemas com a certeza. Jesus me ensinou a dizer isso ao Pai, né? O pão nosso de... Então, o que eu estou precisando para todas as dificuldades e problemas que vão me vir no dia de hoje, Deus vai me dar o pão necessário. Ele vai suprir aquilo que eu preciso para viver o dia de hoje. Né? Sim. Isso é a tal da confiança na providência. Né? Não vai faltar o que é necessário para que eu possa continuar o meu caminho com Deus. Os problemas que vierem vão fazer parte desse caminho. O caminho não vai parar. E com a ajuda de Deus vai ser possível administrar esses problemas. Você sabe que problema a gente resolve alguns e administra outros, e a vida se faz assim. Né? E esse senso de providência, esse senso de que Deus sabe de mim hoje, das minhas necessidades hoje, devia ser parte dessa maneira prática como um cristão lida com a vida. Né? É uma das novidades, vamos dizer assim, ou é uma das verdades libertadoras do Evangelho de Jesus. Deus sabe de tudo que eu preciso, Ele sabe que eu preciso de algumas coisas hoje, e com a ajuda dEle eu vou ser capaz de viver tudo o que é necessário e vou dar conta do dia de hoje. Não vou resolver tudo hoje. Eu acho que também tem essa coisa, né? Essa coisa de uma urgência exagerada. Né? Não é assim que a vida funciona. Né? Não dá para resolver tudo hoje, não dá para fazer tudo hoje. Sempre fica uma impressão de que sobrou uma coisa para amanhã, porque fica mesmo. A gente está fazendo um caminho, a gente não está vivendo coisas estanques. Né? E nesse caminho, as etapas dele são esse dia chamado hoje. Algumas coisas vai dar, outras não, e pronto. Né? É interessante, Laura, que você fala do Pai Nosso, né? Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Essas duas súplicas, elas caminham juntas. Juntas, né? Eu aprendi há muito tempo atrás que o pão nosso de cada dia e o perdão nosso... De cada dia? Jesus colocou todas as nossas necessidades diárias nessas duas súplicas. Então, quando eu peço o pão nosso, hoje, estou dizendo, Pai, o que eu preciso para caminhar contigo, para andar sobre essa terra, para me preparar para a vida futura, o que eu preciso hoje de toda essa provisão, concede-me. E o perdão que eu preciso receber de ti, concede-me na mesma medida em que eu também vou perdoar as pessoas que eu encontrar no meu caminho hoje. Então, são necessidades, como é que a gente pode dizer, materiais, no pão de cada dia, e necessidades espirituais, que tem a ver com relacionamentos, relacionamento com Deus e com o outro, perdão vindo de Deus e perdão dado ao outro. Né? São necessidades que a gente tem todos os dias e que Jesus resume nesses dois pedidos que são para hoje, para cada dia, para cada etapa da nossa vida. Então, Deus sabe das nossas necessidades materiais, Deus sabe das nossas necessidades espirituais, relacionais.
Ele cuida de tudo isso e Ele nos acompanha a cada dia em todas essas necessidades. Então, ter clareza de que Deus sabe do que eu preciso, Ele tem o que eu preciso e eu posso confiar nele para aquilo que eu preciso, isso é confiança na providência e deve ser uma característica da vida cristã. Padre Antônio, o senhor já tinha falado isso uma vez, eu esqueci, mas que coisa boa esse pensamento, né, de que o pão nosso de cada dia, perdoai-nos, Pai, perdoai-nos as nossas ofensas, são duas necessidades diárias, porque a gente não fala assim, olha, eu acho que eu vou adiar o almoço de hoje, né? Eu vou adiar esse almoço de hoje para amanhã. Mas a gente faz isso com perdão. Hoje eu não vou perdoar, não. Hoje não dá, Padre Antônio. Hoje eu vou perdoar, mas daqui a 3 dias. A gente faz isso às vezes, né, Padre Antônio? Porque a gente confunde coisas que têm que ir se organizando com o tempo com coisas que são para hoje. A decisão de perdoar, que é uma decisão de obedecer a Jesus, é sempre para hoje. A repercussão na minha cuca, na minha lembrança, no meu sentimento, de coisas que aconteceram, isso vai se organizar aos poucos. A gente embola o meio de campo todo, e aí a gente acha que porque ainda falta se organizar no coração da gente uma lembrança, um sentimento com relação a alguém, a gente deixa para depois o chamado do Senhor, né, de perdoar do fundo do coração. Então, perdoar alguém tem a ver com o meu relacionamento com Jesus. O meu Senhor me pede isso. A gente poderia dizer que ele exige, mas vamos dizer com mais calma que ele pede isso. Então, eu hoje decido perdoar. Pai, eu não vou dormir, como diz a Escritura, sobre o meu ressentimento. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e abençoe essa pessoa a quem eu decido perdoar em nome de Jesus, porque é para mim um dever de servo obedecer ao meu Senhor, que diz que eu devo perdoar aqueles que me feriram e orar por aqueles que me fizeram mal. Estou fazendo isso hoje, amém, e durmo. Isso é para hoje. Agora, a repercussão das lembranças do que foi feito e de como eu vou arrumar isso nas minhas gavetas, isso é uma coisa aos poucos. Então, eu tinha um relacionamento com tal pessoa que parecia 100%, uma total transparência, e de repente, a pessoa fez algo que me mostrou que não dava para ser tão transparente, porque ela não soube guardar um segredo ou uma coisa que eu pedi para ela ponderar, mas não colocar para outras pessoas, ela foi e falou, e aquilo causou um problema lá em casa e tal. Ok, como é que eu vou organizar isso dentro de mim? Bom, ok, então eu tenho que saber que algumas pessoas talvez não tenham maturidade para guardar, por exemplo, um segredo. E aí tudo bem, se eu acho que não é o caso de falar, tá, então eu não vou mais falar, eu acho que isso daí não cabe a essa pessoa, talvez eu tenha outra pessoa com quem eu possa falar, mas não essa. Isso é uma coisa que a gente vai organizando aos poucos, porque o modo como a gente se relaciona, isso faz parte da vida, a gente vai reajustando. Só que a gente confunde isso com perdão. Perdão é para hoje. É uma decisão de obedecer a Jesus, e eu faço isso orando. Arrumar relacionamentos, arrumar ideias, é uma coisa que demora. E pode demorar 2, 3 dias, 2, 3 meses. E ok, só que eu vou levar isso com o tempo e vou colocar sempre diante de Deus. E vou amadurecer essa ideia, esse sentimento, essa lembrança. Porque eu decidi perdoar, o Espírito Santo vai ter acesso a essas coisas e vai me ajudar a arrumá-las da maneira melhor. Mas não são a mesma coisa. Né? A repercussão de algo dentro de mim, eu vou ajeitar aos pouquinhos. A minha decisão de obedecer a Jesus é para hoje. Quando eu obedeço hoje, o Catecismo da Igreja Católica me diz que o Espírito Santo me ajuda a arrumar o que eu sozinho não posso. Sentimentos, lembranças e etc. E depois fica tudo, como o senhor falou, meio embolado. Acho que, de repente, Deus nos inspirou com a palavra hoje, a gente vai empurrando com a barriga certas situações e aí a coisa fica mais complicada, né, Padre Antônio? Quando a gente não
perdoa hoje, quando a gente não ama hoje, quando a gente acha, assim, erroneamente, que a gente pode ficar empurrando com a barriga. Essa é a tendência da gente achar que... Lembra daquela musiquinha? Eu cresci ouvindo Legião Urbana cantar "Temos todo o tempo do mundo". Só que o tempo passa e a gente descobre em algum momento que não tem. Só que às vezes demora para a gente entender isso. Quem acha que tem todo o tempo do mundo, deixa para depois o que poderia e deveria ser feito hoje. Por exemplo, dizer uma palavra boa, cuidar de alguém. Depois eu vejo isso. Depois eu ligo. Depois... Aí um dia chega a notícia, fulano faleceu. Agora não dá. E não vamos tratar isso como se for... não, é a vida. Não dá. Agora não dá. Né? Então não é o caso de agora ficar... Não deu, paciência. Né? Podia ter dado. Então, né, arruma isso dentro de você... Mas em algum momento, talvez ali não tenha sido prioridade, sei lá, cara. Mas a gente tem que parar de romantizar algumas coisas. Então, se eu sei que eu não tenho todo o tempo do mundo, eu não posso agir como se eu tivesse. Então, algumas coisas eu entendo que, cara, é para fazer agora, entendeu? Eu não posso deixar para depois. Como cristão, eu tenho uma urgência que é não deixar para depois o bem que eu posso fazer hoje. Eu não posso fazer todo o bem do mundo em 24 horas. Mas algum bem eu posso fazer hoje e esse eu devo fazer. Agora, além disso, do ponto de vista humano, prático, né, a gente é gente, né? Cara, eu não vou ter todo o tempo do mundo aquela ou aquela pessoa do meu lado. Então, se aquilo é importante para mim, curtir aquela pessoa, demonstrar afeto por ela, cara... Ou eu cavo o tempo para ficar perto, ou então eu entendo que não dá, eu não consigo, não tem jeito. Mas não adianta eu dizer, não, mas depois, um dia eu vou conseguir. Isso não vai funcionar. Né? Por exemplo, no caso de uma pessoa de idade, sei lá, uma pessoa que está doente, né? Que são coisas que normalmente obrigam a gente a olhar para isso, de que a gente não tem todo o tempo do mundo. Né? O problema é que às vezes a gente acha que tem muitas urgências e algumas urgências que não são tão verdadeiras acabam passando na frente de outras que são mais reais. Né? E a gente nem nota. Né? Sei lá. Né? É uma urgência se eu quero me reconciliar com uma pessoa com quem eu tive um problema, um irmão, uma irmã, um cunhado, sei lá. E essa pessoa está no hospital, é uma urgência que eu vá visitá-la. Não, mas eu não consigo porque o meu trabalho, meu amigo. Não sei, mas essa pessoa aí, não sei, depende da situação dela. Olha, não vai durar tanto assim não, tá? Combinado? Deu para entender? Então, dá um jeito, fala aí com o teu chefe, olha, tem uma pessoa que eu tive um problema, ela tá morrendo. A gente tem um monte de dedos para falar dessas coisas, né? Mas em algum momento a gente tem que lidar com elas, né? Então, se eu não procurar essa pessoa logo, eu acho que não vai dar tempo. E a gente tem que ser capaz de dizer essas coisas, até pra gente. Agora, isso tudo tem a ver com essa consciência de que a gente não é eterno nesse sentido que a gente imagina e que a gente não vai ter todo o tempo do mundo. Enquanto a gente quiser fingir que vai, algumas urgências que são reais, a gente empurra para depois, porque elas são difíceis. E outras coisas entram no lugar. Isso é uma característica também do procrastinador. O procrastinador empurra para depois coisas que ele sabe que vão custar. E aí ele bota na frente um monte de coisas que parecem urgências, mas que no fundo não são. Porque são mais fáceis de lidar. Né? Então, eu posso acabar entrando numa dessa com coisas muito mais profundas. Né? Padre Antônio, tem versículos bíblicos que não têm exatamente a palavra hoje, mas enquanto o senhor falava, o Espírito Santo ia me lembrando, agora é o tempo favorável, você que abraçou a fé, é um tempo, tá, muito mais, como é que é esse versículo? Muito mais do que quando você abraçou a fé. Então, são versículos e textos bíblicos que nos dão o sentido, a dimensão daquilo que eu preciso viver hoje e no sentido bíblico e espiritual de que agora é o tempo favorável. Você tem
muito menos tempo do que naquele dia que você abraçou a fé. E são tão textos que pelo menos nos chamam a atenção para o dia de hoje. Essa história do agora é o tempo favorável, né, que São Paulo fala, eu acho que a gente pode ler assim: você não queria uma chance? Tá aí. Vamos olhar assim, dessa maneira, não como uma cobrança. Né? Senão vamos morrer. Eu sei que a gente está pegando pesado, né? Mas como de outra maneira, né? Agora é o tempo favorável. Cara, você quer uma chance? É agora. Agarra. Não deixa ela passar, né? É um pouco isso, né? Eu acho que é a maneira como a gente decide encarar a vida. Há pessoas que, sei lá, se treinaram ou naturalmente ou por uma graça de Deus conseguem viver isso de um jeito tão legal, né? Hoje é uma chance, hoje é um dia bonito, hoje eu tenho uma oportunidade, hoje eu vou aproveitar o que Deus está me dando. Eu acho que, no geral, todos nós, como eu disse, no mundo que a gente está, estamos sendo tentados a, parece que, viver o dia de hoje como um fardo. E aí a gente foge ou para o amanhã ou para o ontem. Quanta gente fica numa nostalgia pesadíssima. Naquele tempo é que era bom. Se pudesse voltar. Isso é uma fuga do dia de hoje, que tem os desafios dele também, né? Ou então numa ansiedade enlouquecedora. Eu tenho que ir. Quando, na verdade, poxa vida, o dia de hoje, com todos os perrengues que ele tem, e também com todas as coisas boas, ele é mais do que suficiente para que eu viva uma vida, uau, né? Desafiadora e, ao mesmo tempo, encantadora. Então, eu vou ficar com ele, vou fazer a minha escolha pelo dia de hoje. Eu acho que a gente poderia encarar a coisa dessa maneira. Eu escolho o dia de hoje. Porque ontem foi brabo, mas eu escolho hoje. Não porque amanhã eu vou ter que fazer um exame de não sei o quê, mas eu escolho viver hoje. Hoje, ainda não, né, o exame não chegou, então é hoje, né? Vou escolher viver o dia de hoje. Agora, é óbvio, o meu dia de hoje, como a gente falou, é a matéria-prima para a gente resolver e arrumar melhor o amanhã. Então, não é uma questão de ser imprudente ou jogar tudo, né? Não, mas é viver bem o que eu devo, o que eu tenho para fazer hoje, mas com contornos e limites, né? A ansiedade não deixa a gente colocar contorno nas coisas. Então, a gente não vê o que está sendo bom, porque não está tudo pronto, e a gente também não coloca limite no que é ruim. E aí a gente acha que tudo está ruim. Para o ansioso é assim, né? Ele está com um problema, você pergunta para ele, como é que está? Ai, minha vida está uma desgraça. Mas peraí, é uma situação, não é a minha vida está uma desgraça. Mas a ansiedade gera isso, né? Falta de contornos. Então, contornar as coisas, né, também é um desafio, né? Padre Antônio, eu amo o trabalho do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Depois eu soube que foi até um padre com problema de bebida que fundou lá nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E eles têm os 12 passos, né? Mas a palavra-chave deles, né, só por hoje eu não vou beber. E com essa palavra, né, já há muitos anos, agora em alguns lugares está na moda, mas isso desde não sei agora de cabeça quantos anos o AA foi fundado. E com isso a gente vê, e também os outros grupos de anônimos, né, dos narcóticos, dos neuróticos, também só por hoje. E com isso, com essa palavra, junto com os outros passos que eles dão a cada... Mas essa palavra ajuda, e é tão bonito quando, no momento, né, dos testemunhos, tem 13 anos que eu estou sóbrio, porque há 13 anos atrás e depois ao longo, só por hoje eu não vou beber. E é profundamente bíblico isso, né? Se eu pensar, a partir de hoje eu não vou beber, nunca mais, eu vou pensar, meu Deus, eu tenho uma tarefa aí de quê? De, sei lá, usando, né, 30 anos. Mas se eu pensar, eu tenho 24 horas em que eu vou assumir o desafio de não fugir para a bebida. 24 horas eu acho que é uma medida que para a gente funciona melhor, né, do que 30 anos. Então, eu acho que é um pouquinho essa dinâmica, né? Serviria para qualquer tipo de pecado, né?
tem hoje só o pessoal do PHN, né? Por hoje não vou pecar. É a mesma dinâmica, né? A igreja, no fundo é um AA, é um PA, é o Pecadores Anônimos, né? Então, só por hoje, né, eu não vou perder as estribeiras, só por hoje eu não vou fugir para o meu pecado. Porque, na verdade, a bebida é uma fuga, qualquer outra coisa. Qualquer outra. Né? Então, só por hoje eu não vou buscar refúgio nesse pecado. Eu não vou buscar refúgio para o meu ego nesse pecado. Só por hoje eu vou me expor ao amor de Deus e vou deixar Ele conduzir a minha vida. Só por hoje. Aí no meio do caminho vai ter uma noite de sono e amanhã eu vou dizer a mesma coisa. Só por hoje, né? E aí com 24 horas nas mãos, talvez eu consiga fazer melhor, porque 24 horas cabe um pouquinho nas mãos. 30 anos não cabe, né? Então, é uma dinâmica legal e, como você falou, tem muito a ver com essa vivência do aqui e agora com Deus. Né? Se eu busco Deus nas minhas fantasias, eu vou encontrar muito pouca coisa. Se eu busco Deus no meu hoje, o hoje no qual Ele está me amparando, o hoje no qual Ele me abre portas, o hoje no qual Ele conhece a minha miséria, nesse hoje, eu vou encontrá-lo. Padre Antônio, é verdade aquela história do Santo Agostinho? Não, hoje não. Da castidade, não vou. Amanhã Agostinho, eu vou. É verdade, então. Ele era um menino sapeca. Poxa, doutor da igreja, um dos maiores. Pois ele falou isso hoje, ele não. Tinha problemas sérios para viver a continência, a castidade, né? Ele falou mesmo isso. Ele diz assim, né? Durante muito tempo eu pedi ao Senhor, fazer-me casto, mas não hoje. Até o dia que ele percebeu que, enquanto ele fizesse essa oração, ele nunca seria casto. Então, fazer-me casto hoje. Ai, e aí ele começou a conseguir. E é um pouco essa dinâmica do AA, né? Não tem outra. Isso é uma coisa profundamente humana. E se é profundamente humana, é porque deve ser o funcionamento que Deus deu pra gente, né? Quando Deus nos fez, Ele nos fez com um certo tipo de funcionamento. E tem coisas que abusam desse funcionamento. Então, muito do que faz a gente adoecer hoje é porque a gente abusa do funcionamento que Deus, entre aspas, muitas aspas, né, programou para a gente. É claro que o ser humano é um ser incrivelmente capaz de vencer, romper barreiras, limites, né? Mas a gente está abusando muito da gente mesmo. E a gente está colocando a gente mesmo, a nossa mente, o nosso corpo, em situações para as quais a gente não foi feito. E esse abusar de si próprio nos adoece física e psicologicamente e nos coloca em risco espiritualmente. Né? Essa ansiedade com preocupação excessiva, ela não faz mal para a gente só do ponto de vista psicológico e depois de um tempo físico, porque ela vai mexendo com o nosso corpo, né? Tem umas coisas engraçadas, depois a gente vai... E os psicólogos, eles tratam isso da maneira deles, né? Mas a gente, depois de tanto ter contado, a gente percebe que até fisicamente as pessoas que são muito ansiosas, elas têm umas características, porque aquilo de alguma maneira imprime características até no corpo. E também na alma, gente. Então, essa angústia excessiva com o amanhã, ela pode gerar em mim uma falta de confiança em Deus, que me torna cego para o que Ele está fazendo agora. Eu nunca acho que Ele está fazendo nada, porque Ele não está fazendo tudo hoje, e Deus está me dando chances hoje. Mas como eu acho que a coisa não está pronta, aí eu acho que Ele não está fazendo nada. Isso pode gerar uma ingratidão enorme para com Deus, né? Então, eu acho que a gente está abusando do funcionamento que a gente deveria ter, porque Deus nos deu uma natureza limitada, nós somos criaturas. Hoje em dia, aliás, na teologia, isso vamos dizer assim, é um ponto característico, né, do pecado humano. Né? Quando Satanás tenta o homem, o que ele diz? Vocês serão como Deus. Ou seja, vocês não vão ser mais criaturas, vocês não vão ter mais limite. Então o ser humano tem um problema gravíssimo de entender que tem limite e de viver em paz e legal com isso. Ou seja, eu sou uma criatura, eu não sou Deus, eu não sou o Criador, eu sou uma criatura, eu tenho limite. Isso é o problema que está lá na origem do pecado e parece que no nosso tempo isso está chegando às raias da doideira, né? Eu não tenho limite, eu sou Deus, eu não sou uma criatura, então eu sou um homem de 50, mas eu me vejo como alguém de 25. Então eu vou viver como alguém de 25.
Óbvio que isso vai dar errado, né? E tantas outras coisas que estão acontecendo indo nessa linha, né? Então, eu não aceito o limite. Eu não aceito que a vida me diga não. Só que o problema é que quando eu não aceito isso e acho que tenho que ser como Deus, ou tenho que ser Deus, né? Eu abuso de mim mesmo. E esse abusar de mim mesmo, da minha natureza, do meu limite, né? Vai me levar a coisas que não são legais, em vários aspectos e com intensidades diversas. Mas no fundo, isso vai ser fonte de problema para todo mundo. Então, acho que ficaria hoje como um finalzinho legal, Laura, a gente tentar perceber isso. Eu não posso ser acomodado quando Deus me pede dar um passo além. Mas eu também não posso ser abusado e imaginar que eu não tenho limite, como se isso fosse ser muito cristão. Quando, na verdade, Deus me fez. Portanto, eu não sou Deus, eu sou criatura. E ser criatura significa, em primeiro lugar, ter limite. Agora, reconhecer nesse limite a minha conexão com Deus. Eu preciso dele. Sozinho eu não consigo, mas com ele eu consigo. Então, os meus limites me conectam com Deus na medida em que eu os reconheço e conto com o Senhor. E não me vejo como um super-herói e não abuso dos meus limites. Quem sabe muito dessa nossa pressa enlouquecida ou dessa nossa procrastinação que nos faz empurrar para depois o bem que devia ser feito hoje, não tem a ver com um pouquinho com isso, né? Eu estou abusando de mim. E eu preciso entender que eu sou uma criatura, que eu não tenho todo o tempo do mundo, mas por outro lado eu só tenho o dia de hoje, e que se eu vivê-lo como um presente e não como um fardo, eu vou me encontrar com Deus nesse dia. E no meu limite eu vou experimentar a força dele. Né? No meu limite eu vou ver que ele vem em meu socorro. E vou ser capaz de administrar o dia de hoje como algo que, né, funciona. E se no dia de hoje, me veio isso agora, Padre Antônio, eu for ao fundo do poço, lá nos abismos, lá eu vou poder encontrar Deus. E se eu estiver assim no auge do sucesso, lá também eu vou encontrar Deus. E se eu estiver no um dia meio morno, lá no meio do caminho, eu também vou me encontrar Deus. E tem dias que eu vou subir no alto da montanha, tem dias que eu vou ficar no meio do negócio, e tem dias que eu vou descer lá no fundo. E eu preciso lembrar que, tá bom, isso tudo faz parte do meu caminho com Deus. Todo dia não dá para ser maravilhoso. A gente criou uma fantasia de que todo dia a gente tem que estar, né, tirando foto rindo no Instagram, que é uma cobrança quem é que está fazendo essa cobrança para a gente? Nem Deus cobra isso da gente. Por que a gente está se cobrando isso? Né? Agora, o que importa é que nos dias que eu estiver bem, nos dias que eu estiver mal, estou fazendo o meu caminho com ele. Lá na igreja, a gente canta uma música que diz assim: vou sorrindo, vou chorando, o que importa é te obedecer. Ou seja, tem dias que eu vou bem, tem dias que eu vou mal, o importante é eu prosseguir o meu caminho com Deus. E é assim, todos esses dias fazem parte de um caminho. Se eu enxergo que é um caminho, cada etapa do caminho eu vou viver legal, eu vou olhar a paisagem. E sem cobrança demais, eu estou num pedaço do caminho. Se eu não enxergo que é um caminho, ou eu vou desmerecer o pedaço da paisagem que eu estou vendo no dia de hoje, ou eu vou exigir que o dia de hoje seja sempre maravilhoso. No caminho eu posso passar por um túnel, e depois eu posso ver uma linda floresta. Eu estou fazendo um caminho. Se eu perco a compreensão de que eu estou fazendo um caminho, a etapa eu também vou perder a beleza dela e vou talvez exagerar na cobrança. A cada dia o seu cuidado. Não sei se o irmão que está com a gente hoje está passando por um túnel ou está vendo uma floresta linda, mas é um pedaço do caminho. O importante é prosseguir. E a cada dia o seu cuidado. Amém. Beleza? Irmãos, uma alegria estar com vocês. Espero que a gente não tenha embolado demais o meio de campo, mas vamos nós, né? Então, que hoje seja um presente, uma bênção e uma chance de Deus para a gente. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia. Né? Esse é o dia. Então vamos nos alegrar em Deus e viver esse dia como uma chance para a gente ser um pouquinho melhor. Olha, esse
é o dia que o Senhor te fez, é o Salmo 117. Olha, vale a pena, se você quiser, pegar aí, pesquisar aí na Bíblia, a palavra hoje, esse é o dia, vai lá na Bíblia de Jerusalém, o que está do lado. Isso é bom demais fazer isso, Padre Antônio. Então, vamos fazer, dever de casa, tá bom? Gente, um abração, até logo, Deus abençoe. Tchau, irmãos.